Olá para você que acompanha o canal mapastral.net, eu sou Ana Rodrigues e agora nosso assunto é previsões 2017. Vamos falar para você que tem o Sol ou o signo ascendente em Câncer. Para você que tem um signo solar ou ascendente em Câncer, começamos o ano aqui com um pouquinho mais de tranquilidade, não tem muitos aspectos importantes no início do ano, no mês de janeiro, influenciando vocês tão fortemente, tá? Mas a gente tem um evento lá no final do mês, que é o ingresso do Marte no signo de Áries, que corresponde à casa 10. É uma energia bastante ativa, então ele favorece para quem está em busca de crescimento profissional, como também quem está buscando mudança, quem está buscando um emprego, um trabalho novo, porque é uma energia bastante ativa, arriscada, realizadora realmente, né? Leva a iniciativas, então é um ponto forte profissionalmente no final do mês de janeiro, certo? Fevereiro é um mês que nós temos 2 eclipses, ok? Temos já no início do mês a Vênus ingressando no setor da carreira de vocês, também dá um pouquinho mais de força para o Marte que já está lá, ok? Mas aí nós temos no dia 6 o Júpiter entrando no movimento retrógrado no signo de Libra na casa 4, envolve os assuntos de família, ele vai ficar até junho no movimento retrógrado, então o que envolve o ambiente doméstico pode pegar um pouquinho mais atento. Júpiter, ele rege as mudanças, então assim, pode ser um período em que reformas no lar são precisas, né? Por exemplo, se você tiver necessidade de viajar, é um dos assuntos que pode vir à tona, ainda que de uma maneira um pouco torta ali, porque ele está no movimento retrógrado, mas essa ânsia, essa necessidade de viajar pode ser um dos pontos fortes. A questão de melhorias com relação ao imóvel no sentido geral e no que envolve o ambiente familiar, comunicação, a maneira como lida com a família também, porque o signo de Libra é um signo de acordo, né? É um signo de comunicação de uma maneira geral, de troca, né? Então, vocês vão sim perceber que neste período de fevereiro até junho, os assuntos da família da casa, do ambiente doméstico, eles tendem a ficar um pouquinho mais ressaltados para vocês lidarem. O primeiro eclipse do mês de fevereiro acontece na casa de finanças de vocês, então ele pode ser até um impulso para lidar com algumas coisas que não estão fluindo muito bem nos assuntos de dinheiro, um impulso realizador é um dos pontos, tá? Ainda que ele venha, por exemplo, se você estiver aguardando algum dinheiro para receber e tá difícil, tal, esse eclipse ele dá até um impulso para a coisa resolver, né? Ele mexe um pouquinho com a inquietação com o assunto emocional, lembrando que o eclipse envolve lua e sol, né? E lua é o regente de Câncer. Então a gente está falando aqui da lua posicionada, passando aqui nessa casa 2 no signo de Leão, então ela leva vocês a lidarem com assuntos financeiros enrolados, complicados, tal, e que vem talvez decisões importantes também com esses assuntos tenham que ser tomadas aí durante esse período, certo? E depois a gente tem também um outro eclipse que acontece no dia 26 de fevereiro, que vai pegar a casa 9, uma casa já que envolve mais a questão da mente superior, do aprendizado maior, mas também envolve, por exemplo, as normas e regras. E a gente tem 2 momentos, né, em que essa casa é ativada. Nesse dia 26, no dia 18 de fevereiro também, porque o Sol ingressa ali, né, que é o signo de Peixes que está nessa casa. A sensibilidade fica acentuada. Bacana, super bacana para quem tem algum tipo de trabalho religioso, espiritualista, quem lida com terapias, por exemplo, quem lida com a mente mais elevada filosófica, isso se acentua bastante e pode vir à tona. Para quem não tem uma religião, nem um caminho a seguir em termos mais espiritualistas, pode sentir uma necessidade após esse eclipse aí de ter que lidar com essa casa, com esse assunto. Ele também vai mexer muito forte ali para quem está estudando, né? Esse setor 9, que é onde vocês têm peixes, ele é um setor que envolve o aprendizado em um sentido geral. Então vocês podem sentir intenso
um ingresso em algum curso ou a necessidade de voltar a estudar para quem parou, né? Sentindo essa necessidade de busca de conhecimento de alguma maneira. E também para quem já está estudando, está no meio da fase estudantil também, ele pode incomodar um pouquinho assim, rever aquela insegurança, por exemplo, de será que eu estou na carreira certa, no caminho certo, que é um assunto que pode vir à tona também, certo? Bom, aí a gente tem duas energias no mês de fevereiro envolvendo o setor da carreira, que envolve Marte, primeiro em conjunção com Urano no dia 26, e no dia 27 o Marte em oposição ao Júpiter, em Libra, envolve a casa 10, casa da carreira. Bom, o primeiro impacto aqui que a gente vê é que essa área tende a ganhar um impulso. Para quem estiver, os cancerianos que estão tentando uma vaga, buscando uma oportunidade profissional, ela desengata mesmo. Esse período aí ele pode ser bastante promissor se você estiver em busca de crescimento de carreira ou de uma nova oportunidade profissional. Ele dá realmente uma abertura e tem que ficar bastante atento com as oportunidades que vão surgir nesse período, porque elas podem ser muito boas para crescimento profissional, tá? Também a gente fala que é bem depois do carnaval que tudo anda, né? Então pega um pouco essa energia do fim de fevereiro. Em março, temos a Vênus que entra no movimento retrógrado. Já tínhamos o Júpiter, né? Que começou o movimento retrógrado ali no mês de fevereiro. E agora temos a Vênus. E a Vênus, ela está passando pela casa 10 de vocês, casa da carreira. Esse é um assunto que fica bem evidente para vocês cancerianos, carreira forte durante esse período, tá? De 2017. Agora, quando a Vênus está no movimento retrógrado em Áries, ela vai facilitar de alguma maneira que você seja visto. Você pode ter certeza, porque a energia da Vênus em Áries já no movimento direto, ela impulsiona para a conquista. Como a Vênus rege todo o desejo, rege a questão da autoestima também, né? A beleza do sentido geral, então a aparência em sentido geral. Quando ela passa aqui no movimento retrógrado, o que vocês vão perceber é uma força, uma intensidade um pouquinho maior nesses assuntos. Então, de alguma maneira, no ambiente profissional, no ambiente social, no sentido geral, você tende a ser notado, tá? E aí ela vai ficar até o mês de abril, até o dia 15 de abril no movimento retrógrado. Facilita um pouquinho, sim, tem que ficar atento, porque assim, o movimento retrógrado, ele impulsiona a gente a forçar um pouco mais, não é natural, né? Então tem que ficar atento para não cair no exagero e querer aparecer a todo custo, né? Que aí pode ser um pouquinho mais difícil. Mas como o câncer ele é um signo mais receptivo, uma energia mais yin, né? Não corre tanto esse risco, certo? Bom, depois a gente tem uma outra influência ainda em março aqui, no dia seguinte, que envolve o setor tanto da carreira quanto do trabalho diário, que é o Marte passando por Áries, na casa da carreira, lá em cima, casa 10, formando um aspecto harmonioso com Saturno, que está passando pelo signo de Sagitário, que corresponde à casa 6 do trabalho diário. Esse aspecto ele é muito bacana mesmo profissionalmente, ele tanto amadurece para quem já está em um trabalho, porque ele pode abrir a oportunidade de você mostrar fisicamente em termos de experiência as tuas habilidades, né? Ele realmente coloca assim a tua experiência em evidência, como também para quem está buscando, o Saturno ele nesse aspecto ele traz grandes oportunidades de firmar, de formalizar contratos, de formalizar trabalhos. Então o mês de março é super bacana para quem é do signo de câncer ou tem ascendente em câncer, tá? Depois no final de março temos o Sol ingressando na casa da carreira também, muito intenso, né? Forte. E o mês de abril, a gente tem muitos eventos acontecendo no mês de abril, né? Principalmente em termos dos movimentos retrógrados, vamos ter 4 planetas. Bom, temos o Júpiter desde fevereiro no movimento retrógrado, vai até junho. Falamos de Vênus, que vai de março até o dia 15 de abril aqui. E agora, no dia 6 de abril, o Saturno entra no movimento retrógrado na casa 6 do trabalho diário, a casa também que envolve as doenças, tá? Então, esse é um dos pontos um pouquinho críticos, que eu já vou falar para vocês, só vou completar aqui
que no dia 9, o Mercúrio entra no movimento retrógrado no signo de Touro, na casa 11, dos grupos e tal. Bom, essa primeira influência de Saturno, ela, como eu falei para vocês, rege os assuntos de doença. É legal que vocês deem, assim, os cancerianos tal, e quem tem ascendente em câncer, mantenha sempre esse assunto em dia, os exames em dias, os corriqueiros e tal. E para quem estiver passando, por exemplo, por um período de tratamento, o Saturno retrógrado, ele não é muito bacana, porque ele retarda o processo de cura, ele também rege as doenças crônicas, então se você tem uma doença crônica, ela pode ficar um pouquinho mais exacerbada durante esse período, com toda essa movimentação retrógrada de vários planetas, né? É um dos pontos aqui que pega um pouquinho intenso. E aí a gente tem no dia 8, a Vênus, que vai estar passando por Peixes, né? Formando um aspecto desafiador com o Saturno, que está na casa 6. Então pega um pouco esse assunto aqui da saúde mesmo, às vezes mexe um pouquinho com o sentido da fé, da crença, mas tem que ir adiante, tá? Não pode parar. Se você fizer certinho a lição de casa, cuidar da saúde, da alimentação, pode amenizar. É lógico que também isso aqui tem muito a ver com a individualidade, né, de cada um. Então, levando em consideração que estamos falando de um horóscopo bastante genérico, certo? A energia do Mercúrio retrógrado, ela vai acontecer no setor 11. O setor 11 é um setor de grupos, é um setor de contato com o mundo, do meio social. Só que o Mercúrio retrógrado em Touro, ele mexe um pouco com a questão da comunicação. É importante que vocês fiquem atentos ao nível de informações que vocês observam no mundo, porque esse é um posicionamento que a gente tende a ficar um pouquinho enrijecido, resistente mesmo com o pensamento, tá? E como ele pega essa casa 11 aqui, pode ter atritos com as ideias, com o modo de pensar, com as opiniões em um sentido geral, de acordo com o grupo onde você vive, né? Ela é uma energia um pouquinho resistente, ok? Bom, no dia 15 a Vênus vai voltar ao movimento direto em Áries, lá na casa 10 da carreira, volta ao fluxo benéfico em termos de trabalho, certo? Quer dizer, ela volta no movimento direto ainda em Peixes no dia 28, que ela retorna para Áries. Ela estava em Áries, entrou no movimento retrógrado, voltou para Peixes, voltou ao movimento direto, então ela agora volta no fluxo normal. Então ela passa por Áries de novo. Aí sim, a casa da carreira ganha de novo um brilho. Um ponto super legal para vocês cancerianos. No dia 29 de abril, o nódo lunar norte volta aqui para o signo de Leão. Ele sempre anda no sentido retrógrado, então ele vai entrar no signo de Leão. Leão é a casa do dinheiro para vocês. E o nódo lunar norte, ele tem uma energia de positividade, tá? É uma energia benéfica, de impulso de realização, de foco, tá? Então a casa 2, ela começa, a casa das finanças, começa a ganhar uma forma, uma tônica de melhorias ali, né? Principalmente para quem tá passando por algum momento um pouquinho mais crítico, ela traz algumas possibilidades. Esse retorno aí do nódo norte ao Leão, ele traz algumas possibilidades interessantes ali, certo? Bom, em maio, começa maio já com a casa 10 de novo ali sendo movimentada, né? O signo de Áries corresponde à casa do trabalho para vocês, então a gente tem ali o Mercúrio em 24 graus de Áries voltando ao movimento direto, e ele vai impulsionar bem esse setor para vocês. Nenhuma outra energia assim um pouco mais intensa, a não ser a Vênus, que ainda estará passando por Áries no dia 19, que vai formar um aspecto com o Júpiter em Libra, na casa 4. Ele impulsiona, embora seja um aspecto de oposição, ele cria oportunidades novas em termos profissionais, ou seja, o ano está recheado de momentos de oportunidade profissional, tanto para crescimento dentro de uma mesma empresa, como para a busca de oportunidades fora. Essa característica de Vênus, ela mexe muito com a questão, primeiro, do desejo interior, que é um dos pontos, então ele direciona muito você a buscar o sentimento de realização, né? Não só com a questão palpável de dinheiro e status, mas ele acentua esse sentimento interior de estar realizado profissionalmente. E o outro, que a Vênus rege dinheiro, né? Então, Vênus em oposição a Júpiter nos trânsitos abre a oportunidade de melhorias, de salário, enfim,
não diria promoções propriamente dita, mas principalmente, por exemplo, para quem trabalha com comissão, esse é um dos aspectos que pode trazer aí um cliente bacana, um aumento aí de comissões, algumas coisas interessantes com finanças, ok? E aí a gente tem depois, já começa o mês de junho ainda com a casa 10 sendo bastante movimentada, com a Vênus formando um aspecto de conjunção com Urano. Evidencia muito o potencial, a imagem mesmo de quem está ali, né, de vocês cancerianos. Vocês ficam com bastante evidência. A Vênus rege surpresas, desculpa, o Urano rege surpresas, a Vênus rege o dinheiro, rege o gosto, o desejo. Então pode ser alguma coisa bem interessante acontecendo ali. Casa 10 da carreira, realização em um sentido geral. A Vênus também rege o amor, então talvez a realização esteja relacionada com a vida amorosa, não propriamente com finanças, ok? E aí a gente tem o Marte ingressando no signo de vocês, no Câncer, no dia 4 de junho. O Marte em Câncer é mais reservado. A partir desse período aqui, até quando ele fica em Câncer aqui, é um momento para vocês trabalharem reorganização de ação. Ele é mais concentrado, é uma energia mais de defesa, de proteção do que propriamente de conquista. A gente passou por alguns meses aí bem legais no início do ano para vocês cancerianos. Agora ele dá um momento de estruturação. Entra legal também porque assim, logo em seguida a Vênus ingressa no signo de Touro, ela rege o Touro na casa 11. Como a Vênus rege o amor e a casa 11 é uma casa de círculo social, assim, de envolvimento com pessoas, para quem está buscando um novo relacionamento, é uma energia que abre possibilidades, tá? Uma característica, uma influência que abre possibilidades, ok? Então é bem interessante. Em junho, ainda no dia 9 ali, o Júpiter volta ao movimento direto na casa 4. Então passa aquele momento que eu disse para vocês em que os assuntos domésticos ganham um pouquinho mais de atenção, já ameniza um pouquinho mais, ele já começa a se preparar, porque em outubro ele vai ingressar no signo de Escorpião, ok? Então aí vocês já vão ganhar um fôlego um pouquinho diferente, certo? Temos também o Sol entrando em Câncer no final de junho. Vocês vão ter o Marte e o Sol em Câncer, que é uma energia bastante protetora, acalenta, bastante interessante. E ainda continua ali, nós vamos ter um aspecto no final de junho envolvendo Marte e o Júpiter, que pega a casa do ambiente doméstico. Em que esse aspecto, ele não é tão harmonioso, mas ele abre algumas possibilidades para vocês resolverem coisas do lar mesmo, tá? Tudo que depende de atitude física, então reformas propriamente dita, mudança de casa também, se você tiver que alugar uma casa, ou compra e venda. É que a compra e venda é um processo um pouco mais longo e essa energia ela não é tão longa, mas pode ter um início ali, né? O desejo pode surgir ali. E para alugar também ele é bastante favorável, ok? Em junho temos também esse mesmo setor ainda sofrendo uma influência aqui de um aspecto do Sol com o Júpiter, então esses assuntos da casa vão continuar trazendo aí um pouquinho mais de atenção, certo? E a casa 7 também um pouquinho envolvida, porque a gente tem logo no início de julho o Marte, que está passando pelo signo de vocês, Câncer, vai formar um aspecto tenso com Plutão, lá em Capricórnio, na casa dos compromissos. Ela é uma energia assim um pouquinho inquieta, um pouquinho agressiva, mas, por exemplo, se está em vias de assumir um compromisso, esse pode ser um momento em que a coisa ganha um impulso, né? Porque ela é realmente uma influência que resolve, que leva a coisa para resolver. Só não é muito benéfica se estiver vivendo um relacionamento muito crítico. Aí tem que ficar muito atento, porque é uma influência um pouco agressiva e de repente pode pôr tudo a perder, certo? Agosto traz 2 eclipses novamente, um acontecendo no setor que envolve crises, perdas, envolve dinheiro de banco, então é um dos pontos que é interessante ficar atento. Por exemplo, se você tem dívidas bancárias para resolver, pode ser nesse período que isso ganha uma atenção, tem que lidar com isso, não tem jeito, tá?
E o outro eclipse acontece no dia 21 de agosto, que envolve a casa 2, que é a casa do dinheiro que você gera, né? Que você cria, que você produz. Então, esse eixo aqui que envolve o dinheiro que você produz, o dinheiro que você gasta, acaba sendo um dos pontos chaves desse período aqui de agosto, tá? Então, reorganização de finanças, renegociar, resolver dívidas, é um dos pontos aqui desse mês, em termos de atenção. Saturno também volta ao movimento direto bem nesse período, que vai acontecer na casa do trabalho cotidiano. Ainda, Saturno é um pouquinho lento, ele só tira o peso, né, do dever, aquela coisa emperrada, difícil, às vezes um pouco carregada, né, no humor, mas continua sendo uma área de uma certa seriedade, flui devagar, mas resolve. Ela só não é muito benéfica ainda, né, continua ainda, se por exemplo estiver em busca de um novo trabalho nesse período aqui, porque já passou aquela influência tão positiva que poderia dar um impulso, aqui ainda fica um pouquinho lento, né. Bom, setembro não tem assim aspectos tão fortes acontecendo no mapa de vocês, cancerianos, né, na análise de vocês. O único aspecto muito rápido acontece no dia 12 de setembro, porque vocês vão ter a Vênus passando pela casa do dinheiro, a Vênus também rege dinheiro, e ela vai formar um aspecto benéfico com Saturno, então dá um fluxo para conquista de dinheiro, para produzir dinheiro realmente, tá? É mais benéfica essa influência para quem não tem um trabalho fixo, porque assim, ela é rápida, e se a pessoa tiver que fazer um trabalho pontual para buscar, para trazer dinheiro, ele resolve. Agora, para quem tem um rendimento fixo, talvez não perceba tão fortemente aqui, pode ter um ganho não tão intenso. Agora, ela é favorável também se você tiver que assinar algum contrato de serviço que envolva dinheiro, né, alguma negociação que envolve dinheiro, aí tudo bem, tá? Fora o trabalho, né? É bacana nesse ponto. Bom, e aí como eu falei para vocês, em outubro, no dia 10 de outubro, o Júpiter vai ingressar no signo de Escorpião, e é a casa do amor de vocês cancerianos. Então, ele traz um fluxo de energia para esse setor. Ele aprofunda os sentimentos, o Escorpião é bastante profundo, e a tendência natural é que, bom, o Câncer já é um signo bastante sensível. Com essa presença do Júpiter em Escorpião na casa 5, a tendência é que os amores fiquem intensos, profundos, né? Passionais ali, né? Bastante intenso mesmo. E para quem está em busca de um novo envolvimento, tem que ficar um pouco atento, porque esse tipo de posicionamento, ele se apega rápido, né? Do tipo, mergulha a fundo muito forte, né? Vai com tudo. E de repente seria legal dar um tempinho para observar. É lógico assim, gente, não é só o fato do Júpiter ingressar na casa 5 de Câncer que todos os cancerianos solteiros vão encontrar um amor, né? Tem que observar o mapa individual, ver qual é a condição do Júpiter no teu mapa natal, se ele está formando algum aspecto importante com os planetas do teu mapa natal. Aí ele traz sim oportunidades bacanas, ou não, né? Se ele estiver formando um aspecto não muito bom. A ideia é que o Júpiter ele tem uma característica benéfica, né? Ele é o grande benéfico, então ele não traz malefícios tão pesados assim. Mas de repente, se no teu mapa natal ele não está em uma condição boa, essa dificuldade apresentada no mapa natal vai se exacerbar aqui, ok? Bom, mas a casa 5 fica acesa aí durante esse período do mês de outubro com esse ingresso. E ele vai ficar um ano passando por Escorpião, então dá tempo de vocês observarem bem antes de mergulhar de cabeça. A tendência é natural, né? Câncer é um signo bastante sensível, então a tendência já é de ir com tudo, com a força total aí nos relacionamentos de uma maneira geral, ok? Novembro não tem tantos aspectos sendo formados aqui, só influencia forte mesmo para Capricórnio. E em dezembro, o Saturno ingressa em Capricórnio, é a casa 7 de vocês. Tem a mesma questão que eu falei do Júpiter, vale aqui. Se o Saturno no mapa natal dos cancerianos, de cada um dos cancerianos, estiver muito legalzinho, essa passagem dele aqui pela casa 7 favorece assumir compromissos, tá? Favorece
os casamentos, ele solidifica, ele estrutura, ele formaliza, ele deixa a coisa tradicional aqui, né? Ele tá bem no signo que ele rege, ele vai querer o compromisso no sentido geral. Porém, se o Saturno no mapa natal não tá assim tão legal, a tendência dessa passagem de Saturno por Capricórnio é exacerbar a crise dentro dessa área, né? De compromissos em um sentido geral. Então, pode ser um dos pontos em que vai pegar um pouquinho mais intenso aqui a falta, a necessidade de se comprometer com alguém, enfim, pega o lado tenso, ok? Então, para vocês cancerianos, essas foram as previsões para o ano de 2017, tá? Eu deixo um forte abraço para vocês. Se vocês quiserem me contatar, aí no final do vídeo tem todos os meus contatos. E até o nosso próximo vídeo. Um feliz 2017 para vocês.